Oi, Elaine. De antemão, eu já queria agradecer a Deus pela sua vida, porque você foi muito, 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 muito importante na minha jornada de restauração. Então, eu quero muito contar meu testemunho, mas eu quero contar do início, porque quando eu ouvia testemunho, eu gostava muito de ouvir os detalhes. E eu ficava horas ouvindo testemunhos em detalhes. Então, eu quero contar o meu em detalhes também. Então, eu e meu esposo nos conhecemos muito jovens. Eu tinha 14, ele tinha 15. Fomos pais jovens. Eu tinha 16 anos quando eu fui mãe e ele 17. E muito jovem, nós nos separamos e só fomos voltar quando meu filho já tinha 9 meses. E quando a gente voltou, ele era do quartel. Eu coloquei ele contra a parede e falei pra ele que eu só ia voltar com ele se a gente alugasse uma casa, porque até então a gente fomos pais e ele na casa da mãe dele e eu na minha. E ele aceitou e a gente foi morar de aluguel. E no segundo dia que a gente foi morar de aluguel, a gente teve uma briga muito feia e separamos. Separamos no segundo dia morando junto. Quando foi uma semana depois, ele voltou para casa, a gente conversou e ele voltou para casa. Daquele dia em diante, tudo mudou. E ficamos morando de aluguel, eu consegui arrumar um emprego e ele no quartel. E eu arrumei um emprego e tudo mais. Até que então meu pai conseguiu, me deu uma casa. Aí nisso que ele me deu uma casa, a gente se mudou, saímos do aluguel, viemos para essa casa. E meu esposo ficou desempregado, que ele foi mandado embora do quartel, acabou o tempo dele. E ficou desempregado 2017 inteiro. E nesse 2017 eu engravidei de novo. Quando foi em 2017 eu engravidei. Não, eu engravidei em 2016 e em 2017 eu tive meu filho. E a gente passando muita necessidade, porque ele era a única renda de casa, eu já tinha saído do emprego. Só fiquei o tempo de 3 meses mesmo. E a gente passando muita necessidade em casa, dos meus pais ajudarem. Meu pai, minha mãe, amigos do meu pai que tinha ticket ajudavam a gente. E meu esposo conseguiu um emprego, fez um voto com Deus e conseguiu um emprego. Nisso que ele conseguiu esse emprego, em 2017, foi muito bom, porque a gente estava passando uma situação muito, muito ruim e meu filho já tinha nascido. E eu posso dizer que o ano de 2017 foi o pior ano. Foi aquele ano ali, foi o ano de prova de nós dois. Foi muita prova mesmo. E não chegou a faltar, mas não tinha o que a gente queria comer. A gente vivia de favores mesmo, as pessoas na igreja ajudavam, era horrível, foi horrível, foi muito ruim mesmo, não desejo isso pra ninguém. E aí ele conseguiu esse emprego, e nisso que ele conseguiu esse emprego, ele começou a me trair lá. Só que eu nunca desconfiei, nunca desconfiei. E logo depois que ele conseguiu esse emprego, eu também consegui um, e ficamos os dois trabalhando. Ele trabalhava de noite e eu trabalhava de dia. Isso foi uma das coisas que fizeram tudo acontecer também, porque a gente nunca se encontrava, nunca. Quando ele chegava do trabalho de manhã, eu estava saindo para trabalhar, e quando eu chegava do trabalho, ele estava saindo para trabalhar. Então a gente nunca ficava junto, nunca, 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 nunca. Só domingo, que se calhar, só domingo, que ele não trabalhava nem sexta, nem domingo, nem sábado, nem domingo. Então a gente só ficava em casa sábado e domingo. E durante a semana a gente não se via, se esbarrava assim, era muito raro a gente se ver. E ficamos assim durante 2 anos, 2017, 18 e 19. E fomos seguindo, porque precisávamos, né? E fomos reformando a casa e tudo mais. Quando foi final de 2019, final de 2019, que veio a Covid, a gente parou o trabalho, e o pessoal do meu trabalho parou a loja, porque não podia mais trabalhar, só podia trabalhar mercados na época, e ele trabalhava no mercado.
Ele trabalhava no laticínio de noite, contando as coisas lá, fazendo balanço no mercado. Aí, cabeça vazia, oficina do diabo. Fui mexer no celular dele e vi uma menina bloqueada no celular dele. E fui fuçar o celular para ver o que era, porque estava bloqueada. E ele dormindo. Automaticamente, quando eu vi ela bloqueada, eu salvei o número dela, me mandei, chamei ela e perguntei quem era. E ela mandou perguntar pro meu esposo quem era ela. E foi o que eu fiz. Ele estava dormindo, eu cheguei até ele e perguntei quem era fulana. E ele me falou. Fiquei com ela. Ali, o meu mundo caiu de verdade. Esse dia eu nunca mais vou me esquecer na minha vida. Nesse dia eu esperneei, eu chorei, eu gritei, eu falei que eu ia na mãe dele. E chorei muito, 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 foi horrível. E mandei ele embora. Mandei ele pegar as coisas dele e ir pra mãe dele. E ele falando que não, que foi a última vez, que isso, que aquilo, que só ficou com ela quando a gente não tava bem, e que não sei o quê. E eu falando, não, você vai embora, você vai embora, vai embora. Por fim, ele não foi embora e continuou. Só que daquele dia em diante, eu nunca mais confiei no meu esposo, nunca mais. E continuei com o zap da menina no meu celular. Não façam isso, porque isso é a pior coisa. E ela postava status dele e dela conversando. E no mesmo tempo que ele conversava comigo, ele conversava com ela. Quando ele saía de casa à noite e eu tinha chegado, ele falava na mesma hora, eu te amo, pra mim. Mandava uma mensagem falando, te amo. E na mesma hora ele mandava pra ela, estou saindo de casa. Indo trabalhar, que eles trabalhavam junto. E era horrível, era uma baixaria. E ela postava status dele falando com ela, e eu perguntava se ele estava falando com ela, e ele falava que não. E essa menina começou a me falar tudo que ele fazia. Ó, ele não fica só comigo, ele fica com várias. E começou a falar tudo dele. Foi horrível. Começou a falar que ele ficava com várias mulheres lá na empresa. Tinha uma mulher em específico que se achava dona dele. E ela era macumbeira. E essa mulher, ele chegou a ir pra cama com ela. Essa menina que eu salvei no zap, eles não tiveram relação. Eles só ficavam de beijos. E ela falava que ele ficava com uma outra, que era essa, muito mais velha que ele, muito mais velha. Na época, meu esposo tinha 25 e a mulher deveria ter uns 40. Era muito mais velha que ele mesmo. E ele estava cego. Com certeza que a mulher era muito, 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 muito feia mesmo. É totalmente diferente do padrão que eu sei que meu esposo gosta. E dali em diante foi horrível. Eu nunca mais confiei nele. E essa menina me falava tudo. E assim foi vivendo. E teve uma hora que eu dei um basta e falei pra ele ir embora de vez da minha vida. E ele pegou as coisas dele e foi. Só que ele nunca ia de vez. Ele ficava nesse indo e vindo, indo e vindo. E minha família, a família dele, é tudo aceitando. Porque ele ia e vinha a hora que ele queria, mesmo. Eu deixava minhas portas abertas para ele ir e vir a hora que ele quisesse. Quando foi 2019, 2020, ele voltou, aí a gente ficou junto, mas nunca mais foi a mesma coisa. Eu sempre caçava alguma coisa, sempre achava ele curtindo foto de mulheres. Sempre, sempre tinha alguma coisa. Nunca era, não era nada. Não, sempre tinha algo. E então eu peguei, falei com ele que assim não dava, que se ele quisesse ficar com mulheres ele ia pra rua. E ele falou, não, não quero. E eu não sei o que passa na cabeça deles, não sei mesmo te falar. E a gente foi vivendo assim durante anos. E agora em 2022 a gente teve, não foi uma briga. A gente estava meio estranho já e ele foi trabalhar e eu não quis dar um beijo nele. Nisso que eu não quis dar um beijo nele, ele pegou, falou, você não vai me dar um beijo não? Eu falei, não. Ele foi, pegou, foi embora. Quando ele foi embora para trabalhar, ele me mandou mensagem, ó, não quero mais ficar com você, não vai dar certo. E acabou com tudo ali mesmo. E eu, não, pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que.
E ele, não, é isso mesmo que eu quero. Eu falei, tem certeza? Não, é isso mesmo que eu quero. E chorei, 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 chorei. E ele foi embora. Sendo que muito antes disso eu vivia jogando a casa na cara dele, né? Porque a casa que quem me deu foi meu pai. Só que a gente reformamos a casa junto, ainda estamos reformando. Tudo aqui foi a gente que construiu, só que eu sempre tive essa péssima mania de jogar a casa na cara dele, porque é tipo assim, é algo que eu tenho, entendeu? Que eu posso jogar na cara dele, que ele não tem nada e eu tenho, entendeu? Então a única coisa que eu posso jogar na cara dele é isso. Não façam isso porque é muito ruim. A pessoa se sente muito um lixo, né? Porque, ainda mais ele que me ajudou e acha que não. Pra que eu vou ajudar uma pessoa que joga a casa que eu também construí na minha cara? Enfim, ele foi embora, foi trabalhar. No outro dia ele chegou, o gás acabou e o dinheiro que ele conseguiu trabalhar, ele deu o dinheiro do gás. Até então eu pensei que ele não ia embora. E fiquei normal com ele. Aí ele dormiu no sofá, primeira vez em 12 anos juntos. A gente tem 12 anos juntos. Em 12 anos juntos, a primeira vez que meu esposo tinha dormido no sofá. Ele nunca dormiu no sofá. Então naquele dia ali eu falei, não, é real. Ele vai embora mesmo. Ele acordou, foi pro outro trabalho dele, porque ele é vigilante, então ele trabalha à noite. Foi pro outro trabalho dele e eu, com muita raiva que ele tinha dormido no sofá, peguei as coisas dele, arrumei tudo e falei, você não precisa nem vir aqui pegar. Estou levando suas coisas para sua mãe. A mãe dele mora na minha esquina. Peguei tudo, tudo, tudo. Não deixei nada para tipo assim, esqueci tal coisa. Não, eu peguei tudo dele, tudo. Botei em 2 bolsas e levei para a mãe dele. E daquele dia ali em diante foi um inferno. Foi horrível. Foi muito ruim mesmo. E ele ficou na mãe dele. No outro dia ele já estava na casa da outra mulher, que era a mulher que ele já estava com certeza, porque eu botei ele pra fora num dia, no outro ele já estava lá, morando lá. E pra quem conhece aqui o Rio de Janeiro, sabe onde eu vou falar, era em Copacabana. A menina morava em Copacabana e ele trabalhava em Copacabana, então era muito mais cômodo ele ficar pra lá do que pra cá. Eu moro na Baixada e ela morava lá pro Rio. Então ele ficava lá. E nisso, vivendo a vida dele lá e eu aqui chorando aos prantos, falando pra todo mundo mal dele, pra todos, todos. Todo mundo que encostava em mim eu falava, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Porque ele é isso, me largou grávida. Porque isso, me largou com uma menina de 4 meses. Todos, a gente tem 3 filhos e em todos os meus filhos ele sempre foi embora. Todos os meus filhos ele ia embora. O primeiro filho tem 10 anos, ele foi embora, voltou quando o menino tinha 9 meses. O segundo filho tem 5 anos, ele foi embora e depois voltou. E essa bebê agora que eu tive, que era um sonho, uma promessa de Deus pra mim, ele foi embora, ficou nessa ida e vinda, eu grávida, e depois agora, quando ela tinha 4 meses, ele foi embora de vez e foi morar lá com a menina em Copacabana. E morando lá com a menina e era declarações no Instagram, era declarações e diversas. E as pessoas me mandavam, olha isso, Lohane, e eu chorava. E era muito ruim. Foi uma fase do deserto muito ruim mesmo. E teve o aniversário da mãe dele e era o dia dele ficar com as crianças. Sendo que ele não ficava com as crianças, porque ele estava morando em Copacabana, então quando eu precisava dele para olhar as crianças, ele sempre dava uma desculpa. Então ele ficou uns 2 meses sem pegar os filhos, só vivia em prol dessa menina. E a menina dava rios e fundos para ele, movia céus e terra para dar tudo para ele não vir para cá. E ele não vinha, realmente ele não vinha, não me mandava mensagem perguntando das crianças, era horrível. E eu também não mandava. Mas tinha época, no começo do desertação, eu mandava muita mensagem para ele, falando para ele que ele não procurava os filhos, falando que ele tinha que pegar as crianças. O dinheiro ele nunca deixou faltar, graças a Deus. Então isso eu não tenho o que reclamar. Dinheiro ele sempre deu mesmo. Agora a presença, que é o mais importante, ele não dava. E eu cobrava muito. Eu fiquei uns 2 meses cobrando muito.
Depois que eu descansei, falei, meu Deus, é com o senhor. E fiquei cobrando, parei de cobrar. E quando eu parei de cobrar, e ele começou a querer saber das crianças, porque até então eu que falava, ó, teus filhos tá bem, hein, não sei o que, você não pergunta, não sei o que. Quando eu parei de cobrar, de falar, ele veio, começou a chegar em mim. E quando ele começou a chegar, perguntar das crianças e tudo mais, eu pensando que era um retorno e tudo mais, e não era um retorno. Foi aniversário da mãe dele. Quando foi aniversário da mãe dele, ele veio pra cá. Eu lembro até hoje. Eu falei pra ele que eu precisava ir no mercado e que se ele podia vir aqui em casa olhar as crianças. Ele falou que podia. E nisso que ele veio aqui, eu falei, ó, hoje é seu dia de olhar os teus filhos. A Pietra você não precisa levar não, porque ela é bebê. Ela tem 9 meses agora. E ela você não precisa pegar não. Só leva os meninos. E ele falou, tá bom, era aniversário da mãe dele nesse dia. Eles iam fazer um churrasco na casa do irmão. Tudo bem. Aparentemente, parecia que ele estava voltando para casa, porque ele já estava uma semana sem ir para casa dessa menina. Quando eles foram, tal, eu fui para a igreja à noite. Quando eu voltei da igreja, meus filhos chegaram e falaram, mãe, lá na casa da minha avó foi muito legal. Só não foi legal uma coisa, meu pai levou a namorada dele. Quando eles falaram isso, aquilo acabou comigo. Acabou o meu dia ali. Sendo que quando eu fui para a igreja, a palavra foi só Deus mandando eu confiar nele. Só isso, a palavra era, confie em mim porque eu vou fazer. Independente de qualquer coisa. Parecia que Deus... Parecia não, Deus já estava me preparando para o que eu ia receber, a notícia que eu ia receber. E eu falei, naquele dia eu falei, acabou mesmo, porque se ele já está apresentando para a família, porque realmente ele gosta dela, ele vai ficar com ela. É ela que ele escolheu. Então naquele dia ali eu chorando, chorava. Aí uma amiga minha que me ajudou muito no meu processo, o nome dela é Alexandra, poxa, ela me ajudou demais. E ela veio aqui em casa e falava comigo, não é possível, Lohane, que esse homem tá fazendo isso. E ela me ajudou muito em palavras, sabe? Falava pra mim confiar em Deus, deixar ele um pouco. E ela sempre falava, deixa ele. E eu não conseguia deixar ele ir. Eu não conseguia de jeito nenhum deixar ele ir. Ele parecia que tava ali, grudado em mim. Parecia não, ele é uma só carne, mas eu não conseguia deixar ele ir de jeito nenhum. E naquele dia ali eu queria muito mandar uma mensagem pra ele falando de tudo, só que eu não mandei. Eu me segurei e não mandei mensagem nenhuma. Mas daquele dia em diante eu nunca mais mandei mensagem. Fiquei 1, 2, 3, 4, um mês. Exatamente um mês sem falar com ele. E ele também não me mandava mensagem, porque eu acho que ele ficou com vergonha. E ele deve ter falado assim, pronto, as crianças contaram, a Lohane deve estar com raiva. E realmente, fiquei com muita raiva. E teve um dia que ele foi e me mandou mensagem, perguntando das crianças. E eu, com toda a educação do mundo, porque eu sempre ouvi aqui nos vídeos, que mesmo quando eles procuram a gente tem que ser educada, né? Respondi como que estavam as crianças e tudo mais. E relatei a ele o que aconteceu, que eu fiquei muito chateada que isso tinha acontecido. E ele me relatou que ele se viu forçado a fazer isso, porque a menina estava cobrando muito ele, só que não era o que ele queria e tudo mais. E começou a falar pra mim que não era isso que ele queria fazer, mas a menina estava cobrando ele, e ele tá com a menina, não tem motivo de não a mostrar pra família, de não apresentar a família. E nisso tudo eu fiquei com muita raiva de todos, da família, dos irmãos, de todo mundo. Eu fiquei com raiva de todo mundo, virei as costas pra todo mundo mesmo, pra mãe, pros irmãos, sendo que eles não têm nada a ver com isso. Meu problema era com meu marido. Outra coisa errada que eu fiz, mandei uma mensagem pra minha sogra falando pra ela não vir mais na minha casa, porque ela tava apoiando o filho dela, sendo que minha sogra é evangélica, sabe que isso é errado, aceitou a amante na casa dela, sendo que é o que ele falou pra mim, você não tem que descontar em ninguém. Essa atitude que eu tomei é a minha atitude, você tem que me cobrar, não cobrar minha família. Desse dia em diante, a gente não se falou mais sobre nada. Aí ele só mandava mensagem perguntando das crianças. Teve uma vez também que ele me mandou uma mensagem. Quando eu ficava muito tempo sem falar com ele, ele me mandava mensagens bobas, que tu via assim, que ele tava com saudade.
Teve uma vez que ele me mandou mensagem pedindo para mim encomendar um produto da Natura com ele, para ele. Sendo que qualquer pessoa vende Natura. Qualquer pessoa vende Natura. Por que ele pediu para mim? Por que ele não pediu para a nova mulher dele, que ele tava morando com ela? Não, ele pediu para mim, ó, tem como você encomendar um creme da Natura para mim e tudo mais? Então eu via que era coisa assim, que ele tava com saudade, só que ele não conseguia falar. Ele tava, tô com saudade de você, não. E eu, com toda a educação, falava, não, posso sim, tudo mais. Quando ele viu que eu deixei muito ele de lado, muito, ele não me procurava para sexo, não me procurava. E eu achava isso muito ruim, porque todas as outras vezes que a gente se separava, ele sempre me procurou. E dessa vez ele não me procurou, então eu falei, pronto, realmente ele tá apaixonado, ele é essa mulher da vida dele. E não era. Quando fez 5 meses, ele me falou que iria terminar com ela, porque ele não estava bem, ela queria algo muito sério e não era isso que ele queria. Ela estava fazendo planos de viajar, de comprar automóveis e casas e alugar e tudo mais, e não era isso que ele queria, ele não queria chatear, magoar uma pessoa. Então ele veio e me falou, ó, eu vou terminar com a fulana, porque não é isso que eu quero. Ela fica jogando a casa na minha cara, quando eu venho aqui ver as crianças, ela fica mandando eu ficar por aqui mesmo, porque ela acha que só porque eu vim ver as crianças eu tô vindo ver você. E pra você ver que a amante, ela tem muito medo da mulher, da mulher. Porque ela fica assim, se ele vai ver o filho, ele vai ver, obviamente ele vai ver a mãe. E aqui era raro ele me ver. Eu chegava do trabalho, ele pegava as coisas dele e ia embora quando ele vinha ver as crianças. Pegava as coisas dele e ia embora, porque ele olhava eles aqui, na minha casa. E nisso ele falou que iria terminar e não sabia como. Aí eu falei, cara, você tem que terminar por onde você começou, falar pra ela sua real intenção e tudo mais. Ele chegou nela e falou, ó, fulana, não quero mais, porque você tá levando as coisas muito a sério, não é isso que eu quero e tudo mais. Terminou tudo lá. Voltou pra mãe. Isso que ele voltou pra mãe, ele começou a querer se chegar pra mim. Você chegou pra mim e automaticamente eu abracei. Falei, não, agora é a chance que Deus tá me dando de eu ficar com meu esposo. E quando eu abracei ele, e ele veio e me falou, ó, não quero voltar. Eu terminei lá, mas não quero voltar com você. Eu terminei lá porque eu não queria um relacionamento. Mas isso não quer dizer que eu quero ficar com você. E aquilo me deu um baque. Porque, tipo assim, eu falei, poxa, Deus tirou ele dela pra mim. Eu pensei, mas não era o que ele queria ficar sozinho. Nisso que ele tava sozinho com outras mulheres. E saía e curtia show. E conhecia mulheres, mas não deixava de me procurar. E ele começou a me procurar sexualmente. E eu sempre cedia, sempre cedia. E ele na rua com outras mulheres, mas me procurava sempre me procurou. Depois que ele voltou lá da mulher dele. Me procurava, e eu cedia. Foi quando eu falei pra ele, ó, não é isso que eu quero. Ou você me quer como mulher, ou você não me quer. E ele falava, tá bom, então a gente vai acabar por aqui. E quando ele falou isso, eu falei, tá bom. Quando ele me falou isso, eu dei um estalo em mim e falei assim, não, agora é a hora de eu me cuidar. Comecei a praticar o que a Elaine falou, vai se cuidar. O seu deserto é para você se cuidar. É um deserto que Deus está te preparando. Para de endeusar fulano. E eu parei de endeusar ele. Fui me cuidar. Comecei a fazer um curso que eu queria muito, um curso de bombeira. Comecei a fazer esse curso e comecei a crescer e comecei a postar fotos minha bonita, mas postar foto porque eu queria, porque eu estava me achando bonita, não para afrontar ele, não, porque eu estava me achando bonita mesmo, e postando foto do meu curso e vivendo a minha vida e deixando ele viver a dele. Não era isso que ele queria, ele estava vivendo a dele, indo para show, estava bebendo,
fazendo tudo que ele não fazia comigo. E eu sempre sabendo, porque sempre tinha uma amiga minha que me mandava: ó, Lohane, o que fulano tá fazendo? E eu chorava, mas não deixava de seguir minha vida. Foi até que então ele voltou de novo e foi se chegando, foi se chegando, foi se chegando, mas não falava que ia voltar. Foi trazendo uma mudinha de roupa, trouxe outra, trouxe outra e trouxe outra, mas não falava que iria voltar. Foi até então que eu fui e falei: ó, sua roupa tá aqui, o que que você quer da sua vida? O que que você quer? Você quer sua família? É isso que você quer? Ah, não, é isso que eu quero mesmo. Tá bom. Conversei com a minha mãe, foi um momento muito difícil, porque meus pais viram esse indo e vida, essa ida e vida, então eles não queriam aceitar mais, não aceitam mais, né? Na verdade, eles ainda não aceitam ele. Agora minha mãe tá muito mais maleável, porque eu orei muito a Deus pra preparar ela, né, pra volta dele, porque minha mãe me viu durante 12 anos sofrendo essa ida e vinda. E minha mãe não, ele não descia mais pra minha mãe. E eu fui, conversei com a minha mãe falou que a dona da minha vida era eu, mas ela não iria mais olhar meus filhos, que é minha mãe que olha meus filhos para mim trabalhar, porque ele já me machucou muito e tudo mais. Enfim, resumindo muito, muito mesmo, ele tá em casa, fala toda hora que me ama. A gente tem discussão, sim, mas coisa boba, e quando a gente discute assim, ele já fala: nunca mais vou te perder. Toda hora ele fala que me ama, é muito carinhoso, ele sempre foi muito carinhoso. E eu tô aprendendo muito também a ser carinhosa, porque é uma coisa que ele gosta, entendeu? E eu sou muito ogra, mas eu tô mudando muito também. E eu só falo pra vocês: orem. Tudo que eu pedi a Deus, Deus fez. Tudo, 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 tudo. Mas orem muito pra volta ser de Deus, porque quando ele veio, começou a se aproximar de mim, eu ficava com muito medo de, tipo assim, chatear Deus, porque eu falava assim: meu Deus, será que é a hora de eu voltar? E eu ficava fazendo de tudo para ele desistir de mim. Eu falava assim: ó, mas eu acho que não é a hora não, hein, da gente voltar. Ó, mas eu ficava botando empecilho em tudo pra ele não voltar. E ele: não, a gente vai voltar. Não, é isso que eu quero. Tem certeza que é isso que você quer? É isso que eu quero. Ó, mas casamento é isso, hein? Casamento é cobrança, hein? Casamento. E ele: não, é isso que eu quero. Não, sempre indagando que era isso que ele queria, entendeu? Então, o conselho que eu dou pra vocês é que se preparem pra volta. Eles vão voltar. O seu esposo vai voltar na hora que Deus quiser. Ele vai voltar com carrapichos, como a Elaine fala, com manias. Meu esposo ouve músicas seculares. Vai voltar, não vai voltar transformado, mas você, com a sua atitude, vai transformar a sua casa. E eu falo muito para vocês: se prepara para a volta, porque eu cheguei numa fase do meu deserto que, quando ele voltou, eu falei assim: será que é isso que eu quero? Será que eu preciso dele aqui em casa? Foi quando Deus falou: não, você não pediu por isso, você não orou por isso, é seu esposo. Porque eu fiquei na dúvida quando ele chegou se aproximando, eu fiquei muito na dúvida se eu queria mesmo o meu casamento, se não era melhor tentar com outra pessoa. Fiquei com medo de, tipo assim: ai, será que eu dando a oportunidade para outra pessoa não vou ser feliz? Será que daqui a pouco ele vai fazer de novo? E a gente fica com muitas dúvidas, muitas. Pelo menos eu fiquei com muita dúvida de será, 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 será. E o será já não é de Deus. Então eu tomei a decisão: não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Falei com a minha mãe, falei com meus irmãos. Não falei com meus irmãos ainda, na verdade. Minha mãe com certeza vai falar para eles. E é o que eu falo para vocês: orem muito pela volta, assim, para Deus preparar ele, para Deus te preparar para a volta deles, porque não é fácil. Mas mantenha a oração, mantenha firme, porque a volta é maravilhosa, assim, parece lua de mel, mas também tem as suas batalhas, né? Porque você fica meio com o pé atrás, de tipo, se fizer de novo,
Mas eu tô aqui na fé, entendeu? E se acontecer de novo, Deus vai estar na frente, entendeu? Ele não é mais meu Deus. Meu esposo era meu Deus, mas agora quem é o meu Deus é Deus de verdade, entendeu? Então, se ele sair por aquela porta ali, eu sei que Deus vai estar comigo, entendeu? E meu esposo vai voltar. E eu vou orar muito para que isso não aconteça. E é isso, gente. Eu não sei se eu consegui expressar muito bem o que eu quis dizer, eu não sei. Mas eu só falo isso. Tenha fé, orem. Eu orava muito com meus filhos. A gente orava todo dia, 10 horas da noite. Todos os dias eu orava com meus filhos. Todo dia, 10 horas da noite, eu botava meu celular para despertar. Às vezes eu tava na rua, chegando do trabalho, que eu chego do trabalho muito tarde. O celular despertava na rua. Meus filhos já falavam, mãe, é hora de orar, né? Quando a gente chegar, a gente ora. E comecei a fazer propósitos com o presbítero Walter e fazia muita coisa. Mas teve uma hora que eu parei. Parei de fazer propósito. Comecei a orar por mim. Fiquei uns 3 meses orando por ele. E depois parei. Falei, não, agora é minha hora. Fiquei orando por mim. Orei por mim. E busquei por mim. Me cuidei, como eu falei pra vocês. E no total, meu deserto durou 8 meses. Quando eu me posicionei, era para durar menos. Quando eu me posicionei, comecei a orar por mim, comecei a deixar ir, tudo aconteceu. Quando eu comecei a deixar ir, em 2 meses, meu esposo começou a me procurar. Então, se eu tivesse me posicionado lá no começo, não tivesse ido atrás, murmurando, e indo atrás dele para falar besteira, enfim... Se eu não tivesse me posicionado desde o começo, eu acho que o meu deserto duraria 3 meses. Mas, como a gente tem que aprender no deserto, o meu deserto durou 8 meses. E eu falo pra vocês, não desista, porque Deus vai fazer acontecer.